Nessa aula a gente vai dar uma olhada no nosso código da aplicação inicial, a gente vai entender cada trechinho dele, como impacta na tela, qual trecho de código corresponde a quais elementos mostrados na tela. Já vamos começar a modificar os elementos para já deixar com a cara inicial que a gente quer para a nossa aplicação de consulta de CEP. E vamos aproveitar o caminho para estudar um pouquinho do JSX, que é uma sintaxe que o React acrescenta ao JavaScript. Então vamos ver o que está acontecendo. Para quem já teve algum contato com HTML e JavaScript puros, pode estar estranhando um pouquinho esse código. Porque tem a declaração de função, app, que aqui parece ser JavaScript, né? Você tem um return, e aqui vem o valor do retorno de uma função. Só que o que está dentro da expressão do valor do retorno parece um pedaço de HTML. E não é muito normal isso acontecer quando você está trabalhando com os dois de uma forma mais tradicional. Mas esse trechinho aqui que parece HTML e está no meio do JavaScript é uma extensão da sintaxe do JavaScript chamada JSX e que foi adicionada justamente para facilitar esse tipo de estratégia de construção de página, em que você tem pedacinhos de código que representam elementos que vão ser mostrados na tela. O React faz bastante uso disso, porque ele tem um recurso chamado Virtual DOM, em que ele cria uma representação interna dos elementos que vão ser mostrados na página. Conforme você vai alterando esses elementos ao longo da execução do seu código, ele não altera diretamente no navegador, ele altera esse Virtual DOM, que é mais leve dele fazer as operações, porque ele faz essas operações com objetos simples JavaScript, e só as alterações realmente que precisam ser feitas na tela, ele faz. É uma otimização interna. E para facilitar esse processo, ele cria essa abstração para a gente. Então aqui eu tenho uma função app que simplesmente está retornando uma árvore de elementos. Quem já teve contato com HTML já vai reconhecer, tem essa tag div, tem essa tag header, image, parágrafo, link. Então tem uma correspondência 1 a 1 nesses casos aqui de elementos que estão escritos com letra minúscula no começo. Quem não teve contato ainda com HTML e JavaScript, eu recomendo que faça algum treinamento, que se contextualize deles, porque vai ser importante já ter uma certa base para poder entender o que a gente está fazendo aqui. Mas olhando para a tela, a gente tem esse elemento aqui que é uma div e que está ligado, esse class name é o correspondente ao class no HTML e você pode passar nessa string o nome da classe. Perceba que tem esse import appcss, que aponta para esse arquivo appcss. Se eu abrir, tem essa configuração app, que daí configura o text align, né, como center, para centralizar o conteúdo internamente. É a maneira com que você pode aplicar estilo CSS nos seus elementos, e é de forma similar com o que acontece no HTML puro. Dentro do div você tem um header, também ligado a uma certa quantidade de configurações no seu arquivo CSS, né, que está no app.css. Depois, essa tag de imagem corresponde a essa imagem que está girando na tela. Também o className que configura as propriedades de CSS para fazer a rotação e tudo mais. Esse parágrafo aqui corresponde a esse que está sendo mostrado na tela. Até diz edit, e daí tem um trechinho de código, vê que a fonte muda um pouquinho para mostrar um trecho que corresponde ao código. Depois o parágrafo tem um link, Aprenda React, que aponta para a página principal do React mesmo, né, da biblioteca. E o texto que aparece do link é o Learn React. Então, entendendo agora como é que o código está tendo impacto na tela, a gente consegue ir fazendo nossas modificações. Então, já deixar com a cara da primeira tela, que é a tela de pesquisa mesmo. Então, eu vou tirar essa imagem, que a gente não vai precisar. Eu vou manter essa div, esse header, só pela formatação, pelo fundo cinza, pela centralização, que daí a gente, aproveitando, não precisa entrar muito no aspecto da configuração do CSS. O parágrafo a gente vai manter, só não precisa desse trecho aqui de código. O link a gente não vai precisar. A gente pode trocar o texto do parágrafo para qual CEP você deseja pesquisar.
Deixar tudo de uma linha só, porque o texto é relativamente curto. Salvei. E ver que tudo que eu fiz de alteração no arquivo, só de eu salvar ele já atualiza na tela. É um recurso bem útil para quando você está mexendo no código e iterando, fazendo várias modificações e ver o impacto disso na tela. É uma vantagem de ter usado esse gerador de projeto inicial, porque todos esses recursos já vêm pré-configurados para a gente, e daí economiza um pouco de tempo de ficar derrubando a aplicação, subindo ela de novo para ver as alterações depois no navegador. Depois do texto é bom que tenha uma caixa de texto, um input para o usuário digitar qual é o CEP que ele precisa pesquisar, e depois do input é bom deixar um botão. E são os elementos HTML conhecidos mesmo. Vou chamar de consultar. Salvei. Então agora a gente tem o texto, qual CEP você deseja pesquisar. A gente tem o input, que a pessoa pode digitar o CEP, né, para fazer a pesquisa. E o botão que a pessoa vai clicar para consultar. Então a princípio a gente já tem aqui pronta a nossa tela inicial. Mas eu vou aproveitar esse momento para a gente explorar um pouquinho melhor alguns detalhes do funcionamento do JSX, que até agora a gente usou só como um bloco geral, representando os elementos HTML que vão ser colocados na página diretamente. Mas tem mais coisas acontecendo por baixo dos panos do que parece. A primeira coisa que é bom observar é que apesar da sintaxe ser limpa desse jeito, por baixo dos panos a sintaxe é um pouquinho mais poluída. E o JavaScript simplifica lá pra gente. Eu vou olhar para esse div, por exemplo. O que está dentro desse div, implicitamente, é como se existisse uma chave indicando o que são os elementos filhos, né? ou o elemento filho, dependendo de quantos existirem, dessa div. Se eu salvar, ó, até fiz um refresh, continua do mesmo jeito. Então, sim, o JavaScript permite que você faça a omissão dessa chave, mas ela está sempre ali sendo interpretada como existente nesse ponto. Então, ó, dentro do header também, para cada um desses elementos que está dentro do header, é como se tivesse uma chave em volta deles. Se eu atualizar, ainda funciona da mesma maneira. E por que isso é importante? Porque se eu quiser inserir um elemento que eu criei antes na árvore de elementos da minha resposta, eu posso criar uma constante. Então vamos supor que eu quero separar o texto numa constante. Posso chamar de texto topo, pegar esse parágrafo aqui, tirar do meio da árvore JSX, colocar ele na frente do igual para atribuir para minha constante. E aí eu pego essa variável texto topo, posso colocar dentro das chaves e a aplicação continua funcionando do mesmo jeito. Se eu tivesse usado sem as chaves, colocado texto topo direto, botão O, aqui em cima também na constante, né? Ele simplesmente mostra o texto para mim, em vez de mostrar o valor dessa constante. Ele interpreta como uma string. Ele vai interpretar dessa maneira aqui, como se eu tivesse passado chaves e colocasse esse texto topo dentro de aspas duplas, como se fosse uma string. Então é importante ver como o JavaScript interpreta as operações que você faz quando você está usando uma sintaxe mais resumida e mais simplificada, porque vai permitir que você identifique alguns erros com mais facilidade. Quando você tem esses atributos class name também, aqui como é string, o JavaScript permite que você use essa sintaxe mais resumida, né, mais enxuta, só colocando direto as aspas duplas. Mas também, implicitamente, existe essa chave aqui dentro. Se eu colocar chaves, ele vai interpretar da mesma maneira que estava interpretando antes. Então, eu vou voltar aqui o texto topo para usar
a constante. E eu vou aproveitar que eu isolei o texto topo numa variável separada e vamos dar uma olhada nesse valor mesmo. Vamos fazer um console.log. Para quem não usou o console log, quando você aperta F12 ou dependendo do navegador pode ser outro atalho, você tem acesso a essas DevTools do navegador. Você vem no console. Aqui tem alguns avisos, alguns erros que podem aparecer no console. Eu vou limpar o que tem até agora por enquanto. E o que você chama de valor dentro dessa função console.log é mostrado aqui. Então vou colocar primeiro uma string teste. Aí, ele aparece aqui, teste. Veio desse comando console.log. Se eu colocar um objeto, colocar na chave A o valor 1, ele mostra aqui também, objeto, na chave A tem o valor 1. Se eu colocar o texto topo, dá para ver que ele é apenas um objeto. Um objeto cheio de chaves, que tem propósitos específicos, mas ele não é um elemento que está na tela mesmo. Ele é um objeto que representa a configuração do elemento para que seja possível com esses dados o React criar elemento quando for necessário. A rigor, quando a gente chama esses pedaços aqui de elementos, eles são elementos num sentido mais abstrato, mas não vão ser necessariamente os elementos na tela. São no nível de abstração do React. Então aqui a gente viu como é simples você, tendo um elemento já na sintaxe JSX armazenado numa variável, inserir ele no meio da árvore principal que está sendo retornada. Eu vou tirar essas chaves porque são opcionais, né? E são opcionais por um motivo, porque fica mais enxuto, dá para entender melhor o que está acontecendo. Vou tirar de todos os lugares onde está redundante. Não vou tirar do texto topo, porque senão vai ter aquele problema, ele vai escrever literalmente texto topo, em vez de pegar o valor da variável. E agora vamos experimentar um pouco outros tipos de dado, né? Tirando esse tipo de objeto, que já corresponde diretamente a um elemento, vamos criar uma outra variável aqui. Vou chamar de texto. E vamos colocar um string qualquer. Vou colocar logo embaixo do texto topo. Então veja, se eu tenho um valor que é uma string, não é um parágrafo com uma string dentro, nem nada disso, e eu insiro ele no meio da árvore de elementos, e eu sei que eu estou inserindo ele porque eu estou colocando chaves, né? Se eu não colocar chaves, ele vai escrever literalmente texto e não vai ter nada a ver com a minha variável texto. Se eu fizer isso, eu vou ver que ele simplesmente escreve a string que eu coloquei na tela. Não tem muito segredo. Vou usar um outro valor. Se eu criar uma constante chamada número, armazenar um número 15, vamos dizer, colocar para ser inserido no meio dos elementos, funciona parecido com string, é como se ele tivesse convertido o número para string e mostrado na tela. Vamos ver booleanos então, verdadeiro e falso. Vou chamar de booleano, o valor true. Coloquei no meio da árvore, salvei. Ele não mostra nada. Então ele nem tenta converter para string para escrever o valor true. A mesma coisa vale para o false. Se eu colocar false, o React simplesmente ignora também. Ele não mostra nada naquele ponto da tela. Agora um valor null. Se eu colocar um valor null aqui e salvar, a mesma coisa que os booleanos, ele também não mostra. Se a variável não está inicializada, ou inicializar direto com o valor undefined, que nos dois casos o valor da variável vai ser undefined. Então aqui também o React simplesmente não vai mostrar. Aí tem um valor especial chamado not a number. Você pode usar ele direto, escrevendo N maiúsculo, A minúsculo, N maiúsculo, ou realizando alguma operação com números que resulta em algo que não é um número, que seria uma operação incorreta. Nesse caso, vou até chamar de not a number aqui.
Nesse caso, o React mostra NaN. Ele tem uma string que é mostrada na tela para representar esse valor. Então é bom sempre cuidar quando você está usando algum valor numérico e sempre testar se é o valor numérico correto, senão vai aparecer esse texto aqui na tela para o usuário. E vai ficar um pouco esquisito no contexto onde o usuário esperava um número. Então como isso pode surgir por acidente? Se você fizer 2 menos a string A, por exemplo, é um caso que isso acontece. Então aparece aqui not a number, que você está tentando subtrair uma letra de um número. E ele não conseguiu converter essa letra para nenhum valor numérico válido. Se ele conseguisse, você usar a string 1, ele ainda faz a conta, daí dá 1, ele mostra 1. Mas o A, como ele não conseguiu converter para número de nenhuma forma, acaba virando esse valor not a number. Esses são os dados básicos, né? O que acontece se você passar um objeto que não é um objeto correspondente a um elemento, é um objeto qualquer simples? Vamos criar um objeto com a chave A e o valor 1 dentro dessa chave A. Aí vê que agora nem mostrou nada. Se eu olhar no console para ver o que aconteceu, aparece o erro, que os objetos não são válidos como filhos. Então eu não consigo inserir objetos dessa maneira aqui no meio da árvore de elementos. Pode ter atributos que precisem ser objetos. Daí isso é diferente, porque é um atributo que o elemento vai saber como lidar com esse objeto sendo um objeto mesmo. Que é o elemento que vai decidir como ele lida com os atributos. Mas aqui não é um atributo. Eu estou pedindo para o React inserir diretamente esse valor. E esse valor é um objeto que não representa nenhum elemento. E o React não sabe como representar esse objeto visualmente na tela. Então, é um erro que acontece bastante, porque normalmente você vai estar trabalhando com objetos, né? Se você tem um cadastro de pessoas, de livros, de cargos, tudo isso normalmente vai estar representado como objetos. E é bem comum, às vezes, esquecer de, a partir desse objeto, construir, de fato, uma árvore de elementos para ele ser mostrado na tela. E, às vezes, você pode, sem querer, passar o objeto ali no meio da árvore, em vez de elementos que representa ele, né? E o React vai mostrar esse erro. Então, sempre quando você vê esse erro daqui, objetos não são filhos válidos no React, já suspeite disso. Tem algum valor que é um objeto e está sendo passado em algum desses lugares aqui que você usou chave. E por último, listas, né? Os arrays. Primeiro vamos tentar uma lista vazia, vamos ver o que acontece. Vamos chamar de lista mesmo. Pedir para ele inserir logo debaixo do texto topo. Não aconteceu nada. E ele também não deu erro. Então, simplesmente foi ignorado. Dentro dessa lista aqui, vamos supor que eu passe algumas strings. Vou chamar de string A, string B. Salvar. Ó, ele mostrou string A e string B, uma colada na outra. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você tem uma lista e você pede para o React inserir essa lista num ponto específico da sua árvore de elementos, ele vai inserir esses elementos sequencialmente ali dentro. É a mesma coisa que você tivesse escrito string A e string B nesse ponto aqui que teve a inserção da lista. Então você pode usar isso Então é bem comum usar isso quando você tem uma lista de itens. E a partir dessa lista de itens, você constrói uma lista de elementos para serem mostrados na tela. Por exemplo, linhas em uma tabela. E na hora de inserir essas linhas, né, é bem comum que você tenha isso como uma lista de elementos armazenados numa variável. Só de pedir para inserir essa lista de elementos, o React já vai entender o que fazer. Então, esse texto topo mesmo, a gente pode, em vez de string, criar parágrafos. Então tem uma tag P, fechar a tag P, chamar de parágrafo 1. Próximo, chamar de parágrafo 2. Salvei, agora os elementos foram parágrafos. Só tem um detalhezinho aqui problemático. Se eu olhar no console, o React está reclamando, não é um erro, é só um aviso, mas já é bom seguir a recomendação do React.
Ele está reclamando que todos os filhos de uma lista precisam ter uma prop chamada key. Prop é como o React chama esses atributos, que a gente vai ver mais para frente, vai fazer mais sentido quando a gente criar os nossos componentes. Aqui são componentes HTML mesmo, né, que a gente costuma chamar de atributos, mas é disso que ele está falando. Então, ele está pedindo para a gente adicionar essa chave com o nome key. Vou colocar tanto na parte de cima como na de baixo. E cada uma tem que ter um valor diferente. Eu estou usando o número 1 e o número 2, então por isso que eu estou usando as chaves. Não dá para usar direto. Vou colocar assim, 1, 2. Porque é um privilégio das strings, vamos dizer assim. Não precisar de... É um privilégio das strings, vamos dizer assim, não precisar das chaves. Que é uma sintaxe mais curta que o JavaScript permite. Mas para números não tem essa opção. Veja que fica tudo quebrado. Então por isso que a gente usa as chaves em volta. Então o primeiro a gente usou aqui 1, o segundo a gente usou aqui 2. Vou rodar de novo. Não existe mais aquela warning que estava aparecendo antes. Então agora o React já entendeu qual que corresponde à chave 1, qual que corresponde à chave 2. E para que ele precisa dessa diferenciação? Quando você tem uma lista de elementos numa página e depois você modifica ela, o React só tem acesso a qual era a árvore de elementos antes e qual era a árvore de elementos depois. Ele vai comparar a árvore de elementos de antes com a árvore de elementos depois, achar qual que é a diferença entre as duas e aplicar essa diferença na tela. Só vai atualizar o que ele identificou como diferença dessas duas árvores. Nesse ponto em que a gente adiciona listas, o React precisa saber quais elementos da lista anterior correspondem a quais elementos da lista nova. Porque às vezes você tem 2 elementos antes, 2 elementos depois, mas não tem como o React saber se você simplesmente editou os 2 elementos ou se você, de repente, apagou o segundo elemento e criou um terceiro novo. Então, para o React conseguir fazer essa diferenciação, você gera um identificador para cada um desses elementos. E daí, se antes estava aqui 1 e aqui 2, e logo depois veio invertido, aqui 2 e aqui 1, o React vai entender que você inverteu a ordem dos 2 elementos. Se tiver 1 e 3, ele vai entender que o 2 foi removido e que aquele 3 é um elemento novo. Então, só com base nessa property aqui, chamada key, que o React vai ter condições de entender o histórico do que aconteceu com esses elementos. Isso é importante, toda vez que você usar uma lista, garantir que existe essa key no elemento raiz de cada elemento da lista. Então, aqui a gente tem 2 parágrafos. Se a gente tivesse filhos aqui dentro do parágrafo, não precisaria se preocupar, mas como o parágrafo é o elemento raiz, ele precisa ter essa aqui. E entender essa parte de elemento raiz é bem importante. Eu vou apagar essa lista, né? A gente não precisa mais. Vou voltar como estava antes, só com o texto topo. Salvar, voltou como estava antes. Aqui no return eu tenho uma div, e dentro dela eu tenho filhos. Essa div é o elemento raiz dessa árvore de elementos. Se eu incluir uma outra div aqui embaixo, mesmo que seja vazia, já começa que nem o meu editor está deixando eu fazer isso, ele já mostra que tem problema. Se eu salvar, aparece falha de compilação. Porque toda a expressão que está sendo usada, o JSX, ela precisa ter um elemento raiz. Nesse caso, eu tenho a div que começa aqui e vai até aqui, e tem essa outra div separada. Não tem uma raiz principal e que os outros elementos são filhos desse elemento pai. Então, como eu poderia fazer se eu quisesse mostrar um parágrafo depois dessa div? Vamos supor que eu quisesse colocar aqui um rodapé. Parágrafo, escrito rodapé. Eu estaria obrigado a criar uma div em volta?
abrir uma div nova, que embrulha tudo e fechar ela depois de tudo. Essa seria a única solução? E resolve o problema. Aqui dentro dessa div fora eu tenho os dois elementos, então eu tenho claramente essa div como um elemento raiz, os outros vão estar aqui dentro, daí já não tem mais problema. Mas às vezes é meio problemático ter uma div adicional. Isso pode mexer um pouco com as configurações do CSS, às vezes você precisa que não haja um elemento intermediário entre dois. Você quer que um elemento seja filho direto de algum outro elemento, porque no CSS está configurado para alguma formatação específica, só funcionar nesse caso. Então o que você faz quando você quer simplesmente agrupar, mas não quer que seja adicionado nem div, nem nada na sua página? Você pode simplesmente usar a tag vazia, sem texto nenhum identificando ela. Eu salvei, veja que continua funcionando da mesma maneira. Eu ainda consegui usar os dois elementos, né, a div e o parágrafo, um do lado do outro, porque essa tag serviu de elemento raiz. O que é exatamente essa tag vazia? Ela é a mesma coisa que se eu importar do React um componente chamado fragment. Fiz a importação. Fiz a importação, coloquei aqui fragment, fecha para esse lado, atualizei, vejo que o comportamento foi o mesmo, na prática é a mesma coisa que eu não ter escrito nada. A tag vazia é só uma escrita mais simplificada, né, um pouco mais enxuta, para esse componente fragment que é exportado pelo React, que a gente está importando aqui. Vai ter alguma situação em que a gente não vai conseguir usar pela tag vazia e vai precisar importar o fragment e usar dessa forma aqui? Vai quando a gente estiver criando elementos dentro de uma lista e precisar inserir aquela property chamada key. Porque eu só vou conseguir usar aquela property chamada key nessa tag usando explicitamente a palavra fragment. Naquela tag vazia, a sintaxe não fica muito clara para inserir props ou para inserir atributos, dependendo se você está usando a nomenclatura do HTML ou do React. E aí a gente vai ter esse problema de não poder inserir. Agora, se a gente usar o fragment, a gente consegue já inserir props normalmente e a gente vai conseguir usar a property key. Então, tendo visto esses detalhes do JSX, vamos voltar o nosso texto topo direto na árvore, não precisa separar numa constante. A gente não precisa desse fragment, porque a gente não vai ter aquele rodapé embaixo. Salvei e pronto. A gente está aqui onde a gente parou na primeira tela. Nessa aula a gente construiu nossa primeira página e no caminho a gente já aproveitou para estudar alguns detalhes do JSX. E na próxima aula a gente já vai começar a criar nossas telas.